Papo Literário, apoio cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Olá, o Papo Literário está comemorando 7 anos de exibição e nossa edição de hoje é bem especial. Vai ser apresentada aqui diretamente da 3ª edição da FLAC, Festa Literária de Aquiraz, no Engenhoca Parque Ecoeducativo. Veja o que preparamos para você. Vamos conversar com autores convidados da feira, mostrar os debates sobre literatura, os bastidores e também os lançamentos mais importantes. É tudo agora no Papo Literário. Não poderia ter lugar melhor para comemorar os 7 anos do Papo Literário do que a FLAC, aqui no Parque da Engenhoca, onde se respira literatura. São 22 autores convidados, 6 mesas literárias, debates, colóquios e lançamentos. Árvores floridas, casarões em estilo colonial, uma paisagem rural cercada de natureza. Um cenário inspirador para quem deseja debater literatura. Daí o sucesso da FLAC no Parque Ecoeducativo da Engenhoca, em Aquiraz. Com a curadoria assinada pelo jornalista e escritor paulistano Nelson Lourenço, a FLAC 2015 incluiu em sua programação debates, colóquios, oficinas, minicursos com temas bem diversificados que iam da literatura infantil ao cordel. A presença feminina foi destaque na feira. A carioca Patrícia Barbosa, autora da série As Mais, sucesso entre os adolescentes, dividiu o palco com a cearense Marília Lovatel, autora de A Memória das Coisas e Fábulas e Contos em Versos. Na verdade, eu fui desafiada a escrever esse livro por uma colega de trabalho que tinha um projeto e queria um material específico que trabalhasse, resgatasse contos e fábulas da oralidade, né? Fosse buscar lá em Esopo, né, La Fontaine e Monteiro Lobato. As apresentações atraíram um grande público. Algumas pessoas tiveram que acompanhar as palestras de fora do auditório. Nesta mesa literária, o assunto abordado pelas escritoras Simone Pessoa e Arlene Holanda foi o do arquétipo do herói. Simone falou sobre o herói relacionado às fábulas. A literatura mostra que, na verdade, o herói está dentro de cada um de nós. Todos nós, de uma certa forma, somos heróis da nossa própria história, da nossa existência. O que é que caracteriza o herói? O herói é aquela pessoa, aquele ser que tem limitações, que tem dificuldades, tem defeitos, mas ele busca superar esses defeitos, esses desafios. Então, o herói, o arquétipo do herói são padrões que já existiam de tempos atrás, dos homens das cavernas, os desenhos rupestres, a gente percebe que esse sentido do herói já existia, porque sempre o homem, a humanidade, ela sempre buscou a superação das suas dificuldades, né? O homem das cavernas buscava matar, caçar para sobreviver, e esse sentimento de enfrentar o desafio, de sair da caverna e ir para a selva, e enfrentar a caça, é um sentimento de heroísmo. E hoje nós, seres humanos, também fazemos isso quando saímos de casa, vamos para o trabalho. Então a literatura, ela busca captar esse sentido do heroísmo que existe em cada um e através de histórias da ficção, utilizando animais, utilizando seres, no caso a fábula, por exemplo, que resgata isso, ele expõe de uma forma prazerosa, que encante, que faça, que conquiste, que instigue o leitor a resgatar isso e se identificar com esse heroísmo. Arlene enfocou o herói na literatura de cordel. Falamos especificamente sobre os ciclos de herói no cordel, que começa com os romances de cavalaria, né? O ciclo que é denominado por alguns pesquisadores de carolíngio, né? Que diz respeito às histórias, às canções de gesta, né? A canção de Rolando, os 12 pares de França,
a Batalha de Oliveira com Ferrabras e os romances de combate, que é esse imaginário desse arquétipo do eterno confronto cristão-muçulmano, que é muito presente em manifestações culturais ainda como o congado, como a cavalhada, e como até no candomblé existe essas leituras e reapropriações desse imaginário do cristão versus muçulmano. Tem o terreiro da Turquia, em que as entidades são o almirante Ferrabras, o almirante Balão, que são personalidades históricas cujo vida, né, acabou se confundindo também com o lado mítico. Depois temos o ciclo que é bem interessante, que é um ciclo onde o povo, figuras do povo já assumem esse papel de herói, que são a Donzela Teodora, o Juvenal o Dragão, onde o herói é um camponês. Então já há uma transmutação das figuras da realeza para as figuras mais do povo. E depois temos o ciclo que é muito interessante, são as histórias picarescas, né? Que é o João Grilo, o Pedro Malazarte, o Cantão de Fogo, e todos esses personagens que já são tidos, digamos assim, anti-heróis, né? Nesta edição, é grande a presença de jovens que estão tendo contato com alguns de seus ídolos, como a escritora Patrícia Barbosa, um dos maiores sucessos editoriais para adolescentes. Os jovens circularam pelos auditórios, acompanharam os debates dos escritores favoritos e também, ao ar livre, aproveitaram o cenário inspirador da FLAC, com um clima rural e ecológico. Na feira, eles encontraram livros que fazem sucesso com a juventude, como toda a série da carioca Patrícia Barbosa. Mas a literatura deles não se limita especificamente a esse tipo de livros. Esse estudante prefere os de autoajuda, de Augusto Cury. Eu já tento colecionar todos os livros dele, porque assim, cada livro é um melhor do que o outro. Um dos últimos livros que eu andei lendo, do Augusto Cury, foi o Ansiedade, que ele nos traz que nós somos muito ansiosos. A nossa geração de hoje em dia, ela vive muito ansiosa, preocupada, e isso não é bom, isso nos prejudica de uma certa maneira. Ele diz também que é importante ter contato com a leitura desde cedo. Eu acho fundamental a leitura. Essa feira ela nos remete a nos lembrar da importância que a literatura tem de trazer contos antigos. As palestras também elas trazem uma vivência para nós. Os autores eles contam as experiências, repassam para a gente as experiências de vida deles, que isso é muito importante para nós, porque nós jovens precisamos sim conhecer a nossa história do passado, saber um pouco da convivência do que grandes escritores, autores literários passaram, para a gente juntar isso à nossa bagagem. Após o intervalo, a gente volta com uma entrevista especial com a escritora Patrícia Barbosa, um dos sucessos editoriais entre os adolescentes. A gente volta já. Eu quero dar os parabéns para o programa Papo Literário, que é um programa muito importante. A existência dele faz com que a gente tenha um espaço para falar de cultura, de literatura, das letras, sobretudo das letras publicadas entre nós, né? Então, parabéns, vida longa para o Papo Literário. Produção estatal, como fica fora desse eixo limitador do mercado, do lucro, do anunciante, tem vamos dizer, o privilégio de fazer esses programas tão bacanas, né? E que são tão necessários. Parabéns ao Papo e vida longa. Papo Literário, apoio cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização.